26 de junho de 2024, na comunidade de Dois Irmãos, nós conversamos com a dona Íria. Dona Íria, qual que é o seu nome completo? Íria Elzira Paulides. Casada com Germano Schaeffer Filho. E quanto tempo faz que o seu Germano faleceu? Vai fazer 20 anos, dia 13 de dezembro. E quantos anos faz que a senhora casou? Olha, eu casei, olha, quando eu posso, como que eu vou falar? Eu casei de 17 anos e dia 6 de junho casei, de 17 anos, em fevereiro fiz 17 anos, em 6 de junho eu casei. Então faz a conta. E hoje a senhora tem quantos anos? 88 e meio. Eu vou fazer em fevereiro 89. Onde a senhora casou? Aqui em Comirim, no Padre Amélio Campira. A igreja ainda é de madeira? Era de material? Era, eu acho que era essa igreja ali. Eu não sei certo, mas isso faz tantos anos, né, que o padre morreu, esse era nosso padre. Aí eu casava de tarde, né, e de noite nós tínhamos a janta. E casei na minha casa do meu pai, lá em Dois Irmãos. Uhum. E como é que foi essa festa? Ela foi muito bonita. Nós fomos na igreja, era bonito. E daí viemos para casa, tinha um churrasco tudo pronto, a casa grande, a mãe tinha. E ela fez de tudo para o casamento. De tudo ela fez mesmo. Com a mulher do Selvino Pellini, ela ajudou ela para fazer as coisas. Mas de noite tinha o baile. Música até 8 horas da manhã. E quem tocou todas essas horas aí? Felipe Chitós. Era gaita? Era simples, mas era tão bonito. Era simples. Era o Felipe Chitós, a mãe da Linde, sabe? O pai da Linde. Conhece a Linde? E esses bailes nas casas aconteciam sempre ou só quando tinha festa? Não, o pai fazia cada pouco um churungo, sim, com violão, cantores, mas a maioria era ele que cantava. O pai da senhora? Não, o meu pai fazia, né, aquele casamento. Ele fez 4 casamentos lá na casa do pai. 4. Seus irmãos? Dos meus irmãos. E mais um filho que a mãe criou. Tá? Conheci o Arthurzinho, aquele que morreu na prefeitura ali. Aquele filho, o irmão dele, a mãe criou, que nem filho dela, porque a mãe dela tinha aquele filho, era pobre, morava lá com nós, e a mãe criou ele com o Marcos Kessler, que era o meu tio que morava lá em Rafaela. Ele era um padrinho, né? Daí a mãe criou ele cuidou a mãe, ajudou a cuidar a mãe, o pai faleceu cedo, daí ele, de 59 anos, o pai já faleceu, daí a mãe ficou com os 2 rapazes, com o mais novo do meu irmão e com este, daí ele morava ali tempo. Depois, mais tarde, o meu irmão veio de Cascavel e vendeu tudo ali para o milho e levou tudo eles para lá, mas o Matias já estava casado e o meu irmão estava solteiro ainda, ele foi junto de Cascavel e trabalhou lá agora, faz uns 3 meses que ele faleceu lá em Foz, mais novo. Aí a senhora casou e foi morar aonde? Eu morei 1 ano lá na mãe, junto com a mãe. A mãe, ela não era viúva ainda? Não, quando eu casei não. Então com a mãe e o pai e seus irmãos? Sim. Tá. E daí como é que era? Era meia-meia ou como é que era o trabalho e as contas da casa? Ainda da mãe, aquele ano que nós morávamos lá. E trabalhamos juntos, né? Trabalhamos lá junto com a mãe e o pai, né? Uhum. E a senhora ganhou enxoval quando casou? Ganhei pouquinho coisa, ganhei uma novilha só para vender. Aí nós fomos sair de lá. Quando o meu neném, o primeiro neném, eu ganhei ali. E tinha 1 ano e pouco, nós fomos morar para Rio Grande, lá no Sogro, Santa Cruz do Sul, Linha Nova.
E porque ele queria nós lá. E daí compramos uma terra lá. Terra que nem aqui, 16 hectares. E daí ganhei 5 filhos lá. Não, 4 em tudo. Depois fui morar de novo aqui. Troquemos a nossa terra com essa aqui. Do Ciro Smith. Conhecia o Ciro Smith? Como é que a senhora e o seu marido educaram os seus filhos? Tudo como eu aprendi em casa. Religião católica. Não era cada domingo ir na igreja, né? Mas nós fomos, nós mandamos, eles em Pomerim, Iraferra, nós tínhamos as igrejas, né? Nós fomos de pé. Tinha um tique, primeiro tempo tinha só um tique, não era estrada. Era os... não tinha ainda pronto, né? Tinha que fazer tudo a muque, era puro mato. E daí a gente, quando tinha agora em Rio Grande, nós ia, quando eu tinha mais filhos, primeiro vou falar de lá então, nós ia com a carroça na igreja, né? Cada mês nós tínhamos que estar lá e confessar, né? Porque a nossa religião é assim, né? Porque a gente ensinou isso assim, né? E daí nós aprendemos também. E aqui em casa, aqui também foi feito assim. Sempre fomos bem recebidos por cada lugar. O pai sempre era trabalhador e criou os filhos, né? E junto, né? Ele tinha os problemas depois de beber um pouco, mas ele só foi na bodega beber um pouco, depois nem, os filhos não deixavam ele. Caído, eles cuidavam, né? E daí ele ficou até 81 anos que ele faleceu. Teve problema de bebedeira, mas, sim, mas os filhos cuidavam. Cuidaram muito, pode pedir para cada um deles, não cuidaram o pai e a mãe. E eu tinha 12 filhos. 11 vivos, né? Um faleceu quando nasceu, de 9 meses. Tá. Mas em Rio Grande. Quando a senhora fala do pai, é o seu pai ou o seu marido? Não, esse era o meu marido, agora. Que ele que... Pai, sim, ele que tinha problema de beber. É, só um pouquinho, né? Depois mais Sim. tarde. Não, A gente quer que a senhora conte para nós como é que era a sua vida de moça solteira. era boa, a mãe tinha gêmeas, mas as gêmeas, ela ficou traída de um namorado primeiro, né, minha mãe. E daí ela tinha gêmeos, um rapaz e uma moça, mas quando eu nasci, ela já estava grande, né, quando a mãe casou com meu pai. E daí eu conhecia só depois, né, que tinha 2 aninhos, ela já estava namorando, a minha irmã, a Lina, Rosalina, morava em Oeste, depois ela veio de Rio Grande para cima com o outro, ela casou. E daí eu fiquei lá, né, com o pai, tinha 2 aninhos, ela me cuidava. E daí daí eu fui para cima depois, nós vimos para cima, eu tinha 6 anos meu pai, morando no mato aqui. E ele tinha aula, aqui nos cutreiros, fazendo casinha de capoeira, brincando com boneca, e uma menina e a outra para visitar, assim, nosso brinquedo, hoje não tem mais isso. E era tão bonito. E as bonecas eram feitas do quê? Eu tinha uma boneca do meu padrinho, ela era bem grande, de Rio Grande eu ganhei. Comprada na loja. Ela era muito bonita. Anos e anos e anos eu cuidei. Quando eu era menina de aula, nós brincávamos. Aquelas chitosas, a Vilma, a Terência, aqueles Torres, tudo, nós estávamos sempre juntos, né? E nossa juventude era assim. Quando de domingo, nós ia, antes que eu não tinha namorado ainda, nós ia passear ali na Nona Chitotas, onde morava o Alindo Chitotas, sabe? Ali ela tinha o marido dela, como eu disse, que ele tocava gaita, né? Eu e o meu irmão, o Mindo, que... Não sei se tu conhecia o Mindo, acho. Ele estava casado com uma falda, né? Eu e aquelas meninas lá, mas ninguém tinha namorado ainda. E o Mindo Chitotas, filho deles, né? E a Vilma. E os Soreche, as meninas que veio lá, nós ficávamos toda tarde, de domingo de tarde, dentro da casa dela, um salão assim que nem aqui, e dançava. Nós dançávamos, se divertia ela só lá dentro, né? E daí a nona, eu falava nona, a Lina, ela fazia uma pipocada assim para nós,
balanceada. E a menina fazia, tinha que fazer o chimarrão pro velho, pro pai dela, né? Ela tinha que encher chimarrão, ele tomava chimarrão junto com o pai. Aí nós dançávamos lá, até 5 horas nós podíamos ficar, daí tinha que ir pra casa. Tinha lei. E 5 horas ia para casa fazer casa, o quê? Trabalhar o nosso serviço. Tirar leite, tratar os bichinhos. E quem que trabalhava na roça? Todos irmãos, todos que eu tinha. Moça e homem? Sim, tudo. Eu era sozinho, eu. Eu com os irmãos. Não tinha mais outros. Ela já estava casada, minha irmã, que era da mãe, né? E daí eu estava... Mas eu daí, nós fomos nos bailes, assim, no Churumbo, São João, São Pedro. Minha mãe e o pai sempre gostavam. E daí eu estava sozinho, de moça, né? Daí eles iam de cavalo. Aí o pai e a mãe me levaram junto, na garupa. Não foi? Porque eles não deixavam eu em casa, né? Daí eu dancei, maravilha. Mas eu gostei muito de dançar, mãe e pai também. Mas nunca saiu, não podia, nada. Era bonito. Daí eu fui para casa com eles de novo. Ia de novo a São João, daí a gente foi ali no Jornais. Sempre mãe e pai junto. E assim, eu comecei de 15 anos, comecei a namorar. Onde é que a senhora conheceu o seu germano? Aqui em Deus, irmão. Vocês eram vizinhos? Não, ele morava em Rio Grande, onde eu fui morar depois, lá no pai dele. Lá em Rio Grande, Santa Cruz do Sul. E vocês se conheceram? Aqui, ele estava aqui no irmão dele. Ele morava junto com o irmão dele, ficava ali trabalhar, ele tinha roça ali, eu trabalhava com o Antônio. E ele queria, ele disse que ele veio a primeira vez aqui morar para cima, ele me botou eu na cabeça, eu tinha 11 anos. Que ele disse, o pai dele, eu tenho uma menina lá em Santa Catarina e esta eu vou casar. Mas ele tinha 12 anos mais que eu. Eu nunca teria namorado, né? Nunca. 3 anos ele foi para cá e para lá. Eu sempre mandei ele embora. Como que é para ser, né? Porque a senhora era muito nova. Eu não ia namorar. Eu já namorei muito cedo, 15 anos, né? 17 já casei. Mas daí os filhos dos meus irmãos falaram assim, ó, Iria, por que eu não começo a namorar com ele? Ele te gosta demais, ele sempre vai, de novo para casa, ele volta e manda carta, manda tudo. Para os irmãos ele mandava as cartas. Mas eu pensei, não, eu não preciso, porque os outros também eu tinha, mas eu não tinha nenhum outro namorado, não queria também, eu não queria namorar. De repente, então ele veio de novo, daí eu aceitei. O pai aceitou, né? Para namorar. Mas aí os seus irmãos e os seus pais ajudaram a O senhora pai a estava querer. o pai gostava mais dele do que eu. Meu pai, ele gostava demais de que eu me arrumava ele. Também eles nunca tínhamos discussão. A mãe era mais rígida, mas o pai não. O pai era uma pessoa... E aí como é que foi o namoro de vocês? Foi bem, foi na frente do fogão, que nem com padeira, de domingo de tarde. E veio, e daí ele ficou lá jantar. E daí 11 horas ele tinha que ir para casa. O pai disse, até 11 horas pode ficar sentado ali. Conversar e tomar chimarrão. Porque a gente tinha sempre uma coisa. E daí eu fui junto na porta até que fui para casa. Sempre foi nosso namoro. E quando fomos nos bailes, fomos juntos. Os irmãos foram juntos, né? Os dois gostavam de dançar? Meu Deus, o pai e a mãe eram loucos. E a senhora e o seu germano? E a senhora e o seu germano? Nós também dançamos, só que ele não gostava tanto que nem eu, mas eu ainda depois, quando ele faleceu, fui nos idosos, né? Então eu dançava também ainda, mas ele não dançava tanto que nem eu, não gostou tanto, mas nós fomos sempre juntos. Quando fomos. Que conselhos que a senhora teve da sua mãe, do seu pai, dos seus tios, quando ia casar? O que eles ensinaram para a senhora? Ensinaram que é assim, não. Minha mãe me ensinava, falava tudo das coisas das mulheres, minha mãe me ensinava.
É, tipo Eu o quê? sabia, né? É o que a sua mãe lhe ensinou? Como que era para criar filho e tudo isso. Ele ensinou, mãe me ensinou. Aí a gente sabia, né, que era compromisso que a gente tinha que ter. Não foi assim. Todo mundo estava, até hoje eles estão contentes comigo. Todos eles que estão vivos ainda. Tias não tem mais nenhum vivo. Nenhum. E Só um irmão eu tenho ainda vivo. vocês tiveram dificuldades, problemas em todos esses anos que vocês viveram juntos e construíram uma família, uma vida? Eu e meus irmãos. Não, a A senhora... minha família. É, Não tinha problema sempre com doença, né, e tudo. Mas assim, não tinha doença na minha família, até que eu casei. Muito. Tudo foi criado. Sim, o meu irmãozinho, sim. Agora tu pediu uma coisa certa, que eu estava cuidando, um irmãozinho de 7 anos. Viemos para cima, eu cuidei ele. Eu estava ali no Caiolde, grande ali, nós estávamos morando antes que tinha casa. Eu tinha que cuidar, mas aí cada ano nós fomos passear lá em Santa Cruz. Eu e a mãe e ele. Eu tinha ele nas costas e levei ele junto. Mas aí nós fomos morar lá onde mora o Miro, numa outra casa, né? Não é essa casa. Aí fiz uma casa lá e daí fomos morar lá. Mas o meu irmãozinho ficou doente. Sempre dor de barriga, dor de barriga, dor de barriga. E a mãe estava só no médico. Ficou internado com ele, fez tudo, a mãe sempre dava para picha remédio para nós, sempre dava. Mas ele tinha que, ela tinha que ficar Natal. A última vez que ela ficou no hospital com ele, ele ia fazer 7 anos, ele já tinha 7 anos. Daí ela ficou no hospital e eles operaram ele. Aí a minha amiga, aquela que morreu, já Vilma, ela estava lá no hospital com a mãe dela, ela me contou tudo o que passou o meu irmãozinho. Aí operaram ele, era de 1º de janeiro. E ele não saía lá da operação, e daí depois ele saiu mal. Aí botaram ainda um cano dentro do estômago dele, quando saiu. E para ver se ele tinha uma coisa no estômago, né, não acharam nada. Acharam as tripas, tinham 2 vermes assim, que estavam grudados, comida as tripas. Sabe aqueles vermes chatos, se tu lembra? Aqueles anos, não saía, não soltava das tripas. E ele tinha essa doença. E a mãe só estava no médico. E daí o médico disse, vamos fazer uma coisa, vamos salvar ou vai morrer. Ele tinha uma amostra de botar a mesma coisa, que tinha essa doença. Quando operaram meu irmão, eles já não operaram mais aquela menina, salvaram assim, sem operar. Viram o que tinha, né? Porque não era exame daqueles anos, não tinha nada. Mas ele morreu, era uma tristeza, de 7 anos. Foi velado na casa do pai. Parece que eu vejo hoje. e os seus filhos, que chás, que remédios caseiros que a senhora dava para eles? Muito chá. Chá de... Muito chá. Mas era chá que precisa. O que não falava, né? Fazia. Curei muitas vezes com chá. Mas... gripe e para tudo, mas foi também muito no hospital. Eu tinha o Celso, ele tinha 3 meses. Quase morreu nos braços, lá em Santa Cruz. Ele nasceu lá. Aí foi no hospital lá, era uma cidade grande, que agora tem água, né? Aquela cidade. Foi lá no meu irmão, ele foi lá na cidade, ele morava o meu irmão lá, e foi com ele lá, ele tinha asma. Ele não podia ganhar fôlego, né? Mas daí eu tratei ele com remédios e também com chá em casa. Mas ele já tinha 7 anos. Daí eles falavam, até 7 anos ele vai ser curado. E daí eu falei, fazia de tudo, né? Daí tinha um cunhado meu, que ele deu um chá para ele. Era uma bolinha assim, que tinha um semente dentro. E eu estava sempre no médico, ele trepava a parede 24 horas, quando era grandinho. Até 7 anos. E daí até 7 anos ele perdeu a asma. Isso eu passei tudo esses anos com ele, né? Fora os outros. Daí uma ganhou
pulmonia, tinha que ir longe também no médico de Buenos Aires. Nós morávamos muito longe, né? Aquela que mora em Oeste tinha pulmonia dupla. Fiquei 3, 4 dias lá no hospital também. E depois tinha o outro, tinha uma coisa, o filho botou uma coisa na orelha dele e tinha que ficar no hospital também. Um grão de feijão. Ficou lá tirando isso, que estava já grosso. Fiquei também, era como mais velho. Assim eu passei a vida, cada pouco tinha uma doente. E eu via ele. Ele tinha 48 anos, estava em Palmeirinho, ele fez cirurgia com o Gabriel. Fiquei no hospital com ele até que ele voltou. Mais 4 anos depois ele fez outra cirurgia mais brava, fiquei 17 anos com ele lá. 17 dias com ele no hospital. E os filhos em casa trabalhando, tudo eles trabalhando na roça, era tudo. Mas eu passei assim a vida, sabe? Quem é que ajudava vocês nessas horas? Pouca gente. Nós só ajudamos os outros. Aqui. Pouca gente ajudou nós. Eu tinha a tropa de filhos, eles se viraram na roça. Tinha 11 vivos, né? Já estava tudo prontinho. Sim, com que idade eles iam para a roça? Vieram da escola, fizeram umas temas e foram na roça, como que nem eu. 7 horas eu estava, não, 7 anos eu já estava cabrito, com o pai. Assim era a nossa vida. Só trabalhar. Estudar e trabalhar, mas estudar o quê? Eu não tenho nenhum que foi estudar, só 2 meninas. Fizeram mal a pena uma faculdade. As outras tudo na roça. Tudo também. E a senhora fala que a senhora e o seu Germano ajudaram os outros. Ajudemos muito. Como? Eu tinha muitos filhos, né? E o Luiz, a mulher dele ficou doente. Eu mandei os filhos trabalhar lá com eles. O Nico, eles tinham doença também. Eu mandei lá trabalhar, ajudar. Até nós fomos. E a Terezinha Schwetz ali, ela precisou muitas vezes nós para ajudar a lavrar e ajudar a fazer um pouco a roça para meu Deus. O Germano foi lá lavrar. E muito nós ajudamos onde nós podíamos. E eu peguei também o Leopoldo Schaeffer, meu cunhado, de Rio Grande. Eu peguei ele com 6 filhos na minha casa, de Santa Cruz. Ele era professor, depois ele era professor em 2 irmãos. E eu fiz a casa para eles, um paiol grande que nós tínhamos, nós arrumamos isso, fiquei uns 2 anos com ele. Depois ele ganhou uma hora lá em Capitão, aí ele foi morar para lá. E eles, cada vez que eles me enxergam, agradecem. Eles foram em Belém para trabalhar e deixaram os 2 mais velhos com nós. Eu tinha tudo, a mais pequena eu tinha pequena, né? Mas os filhos cuidaram, eu cuidei. Eu fiz um bem na vida para muita gente. Ali no Otto Schwertz, ela tinha, mas isso era no meu tempo que eu estava morando aqui já, né? Daí era, o Otto não ia mais pegar uma parteira. Eu disse, mas eu não sou parteira. Não posso abrir. Porque cada ano eles tinham um filho, né? Eles tinham 20. E daí eu fui lá. Então ajudei ela, sempre foi certo. Fiz como eu podia, né? Como a mãe me ensinou as coisas. E deu sempre certo. Só ela foi no médico, o resto ela já tinha antes que nós estávamos aqui. E uns 12 filhos eu levei lá. E cuidei eles, tomei banho neles, cuidei até que ela podia levantar antigamente, era 10 dias na cama, né? Aí eu fiz a comidinha para ela, ajudei o filho a cuidar. Mas aí não tinha parteira da senhora que fazia os partos? Para mim, sim. Eu sempre pegava para mim uma parteira. Não, mas lá daquelas da Schweppes. Tinha parteira lá em A senhora só ia ajudar, então? Não, mas não tinha parteira. Não, daí a senhora fazia, ajudava? Eu fiz o parto. Porque ele queria, o Otto Schweppes queria. Sim. Mas eu não tinha experiência disso, né? Mas eu fui com Deus, né? Nossa Senhora disse, me ajuda, então ele não ia mais buscar, podia ser de noite, porque não, vai dar tudo certo, ele falava, vai dar tudo certo. E Deus sempre, graças a Deus, não morreu nenhum. Ele tem coragem. Pegar os filhos e arrumar, cortar o bibinho, tudo. Isso.
Como é Eu acho que é uma coisa boa que eu fiz para eles. Sim. Como é que se cuidava uma criança pequena? Ah, muito fácil. Mais fácil do que hoje. Criar que nem na criança. Como é que se criava um recém-nascido? Ah, se cuidava bem também, né? Tudo. E a gente dava de mamar, se não tinha de mamar, tinha que fazer mamadeirinha e não dava tudo certo, às vezes não dava, não conseguia tomar, tinha que correr atrás, até que eu achava uma coisa para eles, né? Que servia. Para tomar. Chazinho tava. Não é que nem hoje, não pode tomar chá quando nasce. Pode. Porque eu criei eles mesmo. E sabe como eu sarei os biquinhos? Como? Nós tínhamos a fralda. Né? E aqueles lençol branco antigamente, a gente cortava tudo em pedaço, fazia fralda. E comprava umas, né, para sair, tinha que ter uma coisa mais chique, né? Um plástico comprado, daquele simples, para botar no bundinha. E daí eu botava um paninho branco, guardava já os montes, guardava, passava ferro. E daí cada vez eu pegava um paninho branco e enrolava assim no biguinho, com banha de porco. Eu não tenho nenhum filho com umbigo grosso. E também aquelas toadas, eu também fiz assim. Sim, eu criei. Não é que a gente tem que ter... Hoje em dia tu não pode mais nem falar isso. E fechava. Fechava 6 meses. Não, 6 semanas. 6 semanas. E o banho? O banho era banho na bacia. Todo dia? Todo dia. Todo dia. Tinha a bacia separada, né? A bacia dos banhos. Sim, era ainda a bacia de madeira ou já de plástico? Não era de plástico era. Acho que era. Não. Eu acho que era de madeira. Aqueles tempos. Era. Estava limpo, né? Não deu infecção, não deu nada. Porque então ficava doente, né? Uhum. E a limpeza da casa, como é que era? Ah, era mais simples. Mas estava limpo. Cada um lavava a casa também. Ah, não tinha cera, né? Era o chão. Nós fazia a cera. Desde as abelhas. Dos favos. Tu lembra, né? Tu nunca viu? É, cozinhar a cera dos favos. Dar cera para passar cera. Nunca viu uma cera nas latinhas assim? Aquela cera nós fazíamos para passar cera. Então, Nós esfregava as coisas, nós tínhamos assim de madeira, as mesas, as cadeiras e os bancos, com folha de girassol, com cinza. Uhum. folha de girassol com... Até as folhas são rústicos. A gente botava na água com sabão e com cinza, fica bem limpo, fica branco. Pede para Paulina, como a mãe dela fez. Ela dos amigos. A Agnes, ela era muito limpa. Ela se criava com isso. Uhum. E assim vocês faziam então a limpeza da casa e ainda passavam cera? Sim, mas o toalha não. O toalha passava só pano, né? Esfregava que estava sujo. Era tudo... Também era tudo de pinheiros, né? Mas esfregava primeiro e limpava e depois passava cera. Na sala, né? A maioria da sala só. Sim, na sala. Nos quartos não precisava. Não. E Tudo nos, mais simples. e nos quartos, como é que era? As camas, as guarda-roupa? Guarda-roupa, eu nem lembro se... Sim, a mãe tinha, mas eu acho que estava tudo... Assim, eu tinha uma cama de casal, não tinha de casal, eu tinha uma cama simples. A mãe sim, mas era aquelas camas, aquelas simples de turco, a maioria são as camas simples que antigamente, sabe? Ainda era de palha de milho? Palha de milho, as camas. Os colchões, tu quer dizer? Sim. O colchão era de palha de milho. E os travesseiros eram De feitos... pena de pato, galinha. E como é que tirava essas penas de pato de galinha? O pato tu tinha os meios para tirar as penas. O tempo que tu podia tirar. Não é cada mês, cada
Meio ano tem que tirar as penas. E quando que era esse tempo? Isso eu não sei, né? Cada meio ano nós tirava. E as galinhas nós tirava também as penas mais pequenas, quando matemos. E guardemos no saco, né? Daí sequemos. As mais finas, né? Até os travesseiros depois. Mas tinha tudo de pena. Não tinha comprado. E depois agora eu não quero mais nem saber disso. Até coberta nós tinha de pena. Era isso que eu ia pedir para a senhora. Do que eram feitas as cobertas das camas? Era também aqueles lãs, sabe? Aquelas cobertoras dele. Tu sabe aqueles algodão dentro, aqueles tipos lá, que a gente comprava. E aquelas de pena nós fazíamos mesmo. Tinha uma roupa que tu comprava bem grossa, sabe? Que não passava as penas. Aí botava lá dentro e quando fazia a cama, batia que estava tudo, não estava no lugar, né? Oi. O que uma moça tinha que saber para querer casar? Eu acho que nem hoje, né? Porque hoje as moças ficam juntas e se elas sabem ou não sabem fazer alguma coisa, elas... Não! Fazer o serviço, tu quer dizer? Nós aprendemos tudo também, até costurar. Eu já sabia costurar, e sempre na roça, e fazia comida. Eu era uma mulher pronta quando casei, criando filho um atrás do outro. Fiz 17 anos. Assim a mãe ensinava a gente, né? E eu ensinei as minhas filhas, nenhuma não saiu sem fazer tudo. Fazer comida, fazer limpeza. Lavar roupa. Nós era pobre, nós não tinha nem uma água dentro de casa, nós tínhamos que puxar do poço. Para todas essas crianças, tinha os filhos que puxavam água, né? Mas as meninas já lavavam, as mais velhas, né? Aí tinha sempre os varais cheios de roupa, lavando tudo à mão, eu não tinha nada, né? E sempre deu certo. E eu ensinei tudo a eles. E eu aprendi também da minha mãe isso tudo. E a senhora fazia crochê, bordado? Eu fazia crochê e bordado. E ainda tem? Não, bordado não. Crochê eu faço só um pontinho redondo, que nem esse panola só, ainda. Senão eu faço crochê ainda, mas não faço mais. Eu fiz até tricô uma vez, mas aí parei. Estava fazendo um curso quando era novo. Parei depois. E a senhora e o senhor... Pintura fiz muito lá no idoso. A senhora e o seu Germano, como é que vocês se entendiam? Como é que vocês resolviam as coisas do dia a dia? A gente tem que conversar, né? De manhã tu toma teu chimarrão, daí conversa o que tu vai trabalhar aquele dia, né? Aí tinha que... Aí começar um serviço e aprontar também, né? Não dá para começar um e depois não aprontar, porque tinha os filhos também que ajudavam, já também começo também para nós. Nós plantávamos fumo lá em Rio Grande, quando nós estávamos com os pequenininhos só. Mas eu e ele só, né? Não tinha ainda ninguém para ajudar. E aqui também foi se judiado muito. Mas nós sempre se entendemos, sempre, para trabalhar. E assim, nos negócios, nos serviços do dia a dia. E entre vocês dois, vocês tinham desentendimento, sempre se entenderam? Não, nós não tínhamos desentendimento. Sempre estava certo. Não dava nada as roças. Que nem tudo seca, né? Não planta arroz, não planta feijão, não dá nada. Mas nós sempre tínhamos, de um ano para o outro, nós tínhamos caixão cheio sempre. Feijão, arroz e essas coisas. Carne, nós tínhamos porco, né? Criava porco. Fazia salame, fazia aquele espeto. Botaram na fumaça tudo, aquelas coisas, não era? Nós fritava carne e botamos nas latas para comer. Aí era gostoso. Vocês faziam então tipo charque, isso? Charque também, e aquele tocinho, sabe? Secado, com sal, assim, temperado. Tudo. Nós nunca faltou nada para comer. Mas às vezes a gente passava miséria, mais, podia ter mais, né? Mas nunca passava fome, filho. Graças a Deus.
Uhum. Hoje, a senhora diz, o que a senhora diz para a juventude de hoje em dia? Eu já expliquei para alguns como que era a minha vida, como que tem que ser. E que não é mais que nem... Se eles passavam o que a gente passava, eles estão risados atrás aqui. Estão risados. Eles não acreditam que a gente fala como a gente trabalhou, né? Porque hoje já nasce, eu quero ser médica, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, né? Não pensa aonde que vem a comida, aonde que vem a comida, né? Verdade? Eles têm que saber também de onde que vem, né? Vem da terra. Deus botou a terra para plantar, para comer, né? Para ter as comidas. Se não planta, não colhe, né? Mas os outros colhem para o outro, né? Mas tem que ter para fazer também. Ter vontade de fazer. Mas muitos hoje em dia não querem mais trabalhar, né? Querem só pronto. Eu acho que cada pessoa podia trabalhar um pouquinho, pelo menos, né? Sim. Aqueles colonos, né? Tudo. Hoje em dia não vai mais ninguém na roça, querem tudo estudar. Eu quero ver, Nedi, quando para aquela geração agora que estão parando, né? 50, 60 anos, eu quero ver quanto falta na cidade comida. Porque tem um que faz queijo, outro tem ovo, outro tem coisa para vender, leva na cidade, né? Aqui tem cidade pequena e vai fazer já logo. Esta geração eles vão parar, né? Já estão vendendo as vacas, vão parar, planta só para comer. E se falta uma coisa, eles vão se comprar, né? Mas a maioria eles se planta ainda. Tem a tua verdurinha, tem a tua frutinha, né? Vai comprar tudo. Vai comprar tudo. E daí eles, os jovens, não pensam isso. Eles pensam que vem tudo fácil. Claro, hoje em dia que eles que têm emprego, tem emprego, né? Quem quer trabalhar. Aí tem o dinheirinho, né? Pra se virar. Mas... E desses anos todos que a senhora viveu com o seu Germano, já faz muitos anos que a senhora é viúva, né? 20 anos vai fazer. É. Sim, a senhora tem orgulho da sua família? Querer bem? Orgulho, a senhora tem orgulho da família que a senhora tem? Alegria? É. Tenho. Eu nunca me arrependi que tenho 12 filhos. Nunca. Muitos dizem, tu só fazia filho, né? Mas era naquela época, assim. Não é pensar, nós nem pensava, né? Não é que nem agora. E por que não ter esses filhos que gostam da gente? Né? O que tu acha? Eles me amam, eles me ligam cada dia. E aquele aqui, ele não está aqui agora porque ele está trabalhando agora, porque choveu de manhã. Ele estava aqui até das 10 até 11 e pouco. Ele ficou aqui comigo, mesmo sentado. Veio tratar os porquinhos ali. Cada dia. Ontem estava ela aqui de tarde. Ele foi para Chapecó fazer uma escopia. E ela estava aqui com ele. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho agora 88. Tá. E o que a senhora faz todos os dias? Eu faço minha comida, passo um paninho. Hoje não passei, mas amanhã eu vou passar. Aqui embaixo, né? Eu lavo minha roupa, tomo banho, deixo os banheiros limpos, não deixo sujo. Nunca. Tenho dois, tenho um de cima e um aqui. E daí eu faço, vem de tarde, vem visita, daí tomei um chimarrão E a senhora participa dos idosos? Eu participei de 55 até 80 anos de idosa. E depois eu parei, mas eu estou sempre no clube de mães ainda. Eles não me querem deixar sair. Aqui nós, dois irmãos, né? Daí eu quero parar, porque agora um ano que eu não posso mais caminhar direito, porque me dói as pernas um pouco. Eu tenho uma úrsula varicose, já há 4 anos e meio, não sei. Daí eu estou fazendo tudo, né? Cada 8 dias tem que tirar.
6 dias. Sim, então é por isso que a senhora fica mais em casa. Sim, por isso eu fico mais. Porque se não tivesse isso aí, a senhora participava mais. Mas você, sim, participava mais. Aí nos clubes de mais eu vou só, onde que tem de dia uma festinha, eu vou junto, né? Com eles, assim. Que nem o resto, ou senão, aqui em Dois Irmãos, quando tem, eu vou nas reuniões também. A rede do Almor sempre me leva junto, eu faço aqui, me leva para casa. Senão o Selmo me leva lá também, eu quero. Onde eu quero ir passear, o Selmo me leva. Me leva a passear e traz também. Tá sozinha, assim. Não, Nunca pensou em... não, eu só. Quando eu não posso mais, eu não vou sair da minha casa. Quando eu não posso mais caminhar e coisa, que eu preciso, alguém, e meu juízo não está bom, Tá ótimo. aí eu digo, ó, me cuidem, me ajudem. Eu tomo banho sozinho, tudo. Eu sei tudo, eu tomar remédio sozinho. Não preciso de ninguém. Pra quê? Eu pode dormir sozinho, eu tô com Deus. E tenho campainha na cama e tenho meu telefone na cama, junto, sempre. Só se eu não acordo mais, daí eles me acham. Né? A senhora fala alemão, Eu, alles Deutsch. tá? Com os filhos. Com os filhos, quem é alemão? Sim. Então, na família da senhora, vocês viveram aquele tempo que não podia falar, se não era o brasileiro, o português? Passaram Falava. esse tempo? Sim, os filhos ganharam castigo na aula, os primeiros. Porque não falava brasileiro, né? Aqui, Pumirim, lá no Rio Grande? Aqui também, aqui. Lá em Rio Grande não tinha ninguém que foi na aula, não. Eu vim aqui para cima que foram na aula. É. E por que ganharam castigo? Porque não podia falar em brasileiro. Mas daí nós, o pai sempre ensinava eles a falar brasileiro também, né? Agora eles falam mais brasileiro do que alemão, mas eu, se quero falar alemão com eles, fala tudo. Meio atrapalhado, mas fala. E os netos? Netos não, fala alemão, nenhum. Eu disse, que vergonha, vocês não têm vergonha? Eu disse, tem um monte de netos, tenho 26 netos, fora os outros que eu não sei ainda. Tinha 16, 17 bisnetos, tenho sou tataravó, já criei uma, já 2 aninhos, tem neném. E agora mais uma neta grávida, que ela dá, Suelila. Vai vir mais ainda.